pra gente, porque acusado de crime sexual, já foi acusado de sonegação, mas agora tem mais essa informação para o currículo de Donald Trump, Socorro? E ele que não bebe, ele que não consome bebida alcoólica. Ari, acusado por uma pessoa bem próxima e poderosíssima, que é a Suzy Wiles. A Suzy Wiles, ela é a chefe de gabinete do presidente Trump. Ela é a primeira mulher a ter esse cargo, ser chefe de gabinete de um presidente americano. Ela foi importantíssima durante a campanha do Trump, quando ele venceu, ela estava lá do lado dele. E ela deu uma entrevista para uma revista bem conhecida, que é a revista Vanity Fair, e entre as declarações da Suzy Wiles, nessa entrevista bombástica, ela disse que o presidente americano ela descreveu como uma personalidade de alcoólatra. Ela disse que é uma personalidade exagerada, como se não tivesse limite, que ele acha que pode tudo. Ela disse que para o Trump não há nada que ele ache que não possa fazer. Diz que o presidente tem um desejo de vingança contra quem ele considera inimigo. Falou também do vice-presidente J.D. Vance. Ela diz que o Vance é um teórico da conspiração, que às vezes não mudou de opinião, só fez isso por causa da política. Sobre o bilionário Elon Musk, que já participou do governo Trump, ela diz que ele é um usuário assumido de cetamina, que é um anestésico que deve ser usado apenas em ambiente hospitalar. Alguns usam para tratar depressão e outros usam como droga. A Suzy chamou o diretor do Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca, Russ Vought, de fanático de direita. E ela também criticou bastante a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi. Ela disse que a procuradora não soube ou não sabe lidar direito com os arquivos do caso do bilionário Jeffrey Epstein. Hoje, você está vendo essas declarações bombásticas, hoje a Suzy disse nas redes sociais que essa reportagem, essa entrevista que foi publicada pela Vanity Fair é uma peça difamatória contra ela e o melhor presidente dos Estados Unidos. Ela disse que a revista ignorou o contexto para criar uma narrativa extremamente caótica e negativa sobre o presidente e a equipe. Há rumores de que ela já estaria deixando a Casa Branca, de que ela já estaria deixando o governo Trump. Mas o presidente Trump, em uma entrevista para o jornal New York Post, diz que a Suzy é fantástica. Ela foi apenas, Ari, enganada pelo entrevistador. Ari. Essa entrevista é nitroglicerina pura. Vamos tentar entender. Ela teve ali, aliás, um surto de sincericídio, falou tudo que ela realmente acha, e aí depois, com a repercussão, ela disse, não deveria, a culpa é da imprensa, Eliezer. Não, mas as afirmações aí, elas são praticamente inquestionáveis. Declarações diretas acerca do presidente americano e dos outros personagens que foram aí citados pela Socorro. É possível se questionar, de repente, uma opinião do jornalista, uma análise que foi feita, mas as declarações eu tenho certeza que estão gravadas, registradas. Seria uma irresponsabilidade muito grande publicar um conteúdo com esse impacto sem o resguardo necessário. Eu tenho certeza que ela fez essas afirmações da forma como foram publicadas. Se ela não soube medir as consequências, se ela não soube avaliar os possíveis impactos, aí é uma questão pessoal. Mas que deu as declarações, deu, e vindo de uma pessoa tão próxima ao presidente americano, aí a gente acredita que sim, é verdade. Alessio, não é a primeira, nem será a última vez de que um entrevistado, depois que o material que ele disse foi publicado, se arrepende e aí diz que teve as palavras distorcidas. A Vanity Fair tem mais de 4 décadas, uma revista séria. Então não ia fazer isso, obviamente, até porque poderia ser processada. A revista poderia até fechar, né, a depender do valor de um processo, Alessio. Certamente, Ari, não tem o menor cabimento você atribuir culpa à imprensa nesse caso, porque a entrevista, como eu disse, beleza, deve sim ter tido ali sua gravação, seja por meio de áudio, seja por meio de vídeo. Agora, é claro que ela iria tentar sair pela tangente. Você não dá uma declaração como essa do seu patrão, entre aspas, do seu chefe mesmo, de que ele é praticamente um alcoólatra, né, colocando aqui em pratos limpos. Você coloca
seu chefe nessa condição e aí logo depois você vai arcar com as consequências com o seu próprio chefe. Então, é de fato tentar colocar essa responsabilidade, essa culpa de uma fala totalmente honesta, sincera no ponto de vista dela e tentar jogar essa culpa em outra pessoa, até para não sofrer as consequências. Eu lembro, inclusive, que todas as pessoas que têm posicionamentos como esses, que expõem as suas percepções, as suas opiniões, as suas visões sobre o presidente norte-americano, logo em seguida são alvo ali de retaliações, de perseguições, de falas, inclusive, do próprio presidente norte-americano. E essa proximidade, essa relação de proximidade tão grande, a gente não está falando de uma assessora qualquer, de uma secretária qualquer, a gente está falando da chefe de gabinete do presidente, que tem uma relação ali praticamente diária, eu diria, com o presidente. Então ela conhece a personalidade, conhece a agenda, conhece a pessoa do presidente Donald Trump, além também da questão do presidente Donald Trump. Então, de fato, eu acho que foi um momento em que ela pecou pelo excesso na sinceridade mesmo, Ari. Nem diria que ela pecou ali, ela nos deu essas informações preciosas. A culpa é da imprensa. A culpa é da imprensa. A culpa é da imprensa, Socorro. Olha,